Por algum motivo, um pensamento malicioso passou pela cabeça de Aditi, especialmente porque a noite já estava mais tarde. Talvez ela também quisesse marcar aquela data, e a tentação de celebrar o Dia dos Namorados com seu ex-genro foi irresistível. Apesar das negativas de Arjun, ela o seduziu. Bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje, temos uma história real que é tão surpreendente quanto intrigante. Dessa vez, vamos até Vijayapura, na Índia, um lugar onde casos envolvendo tias e tios sempre acabam gerando polêmica. São situações incomuns, mas que acontecem de verdade. Então, qual é a história por trás desse caso? Vamos nos aprofundar e descobrir tudo. Antes de começarmos a história de hoje, não se esqueça de deixar aquele like, comentar, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Quanto mais, melhor. A história começa assim. Conheça Aditi, uma linda viúva de Vijayapura, Índia, nascida em 1967. Mesmo na casa dos 50 anos, ela continua deslumbrante, super em forma e cheia de energia. E não é surpresa, já que Aditi leva uma vida super saudável. Ela trabalha como instrutora de ginástica em 3 academias e ainda administra seu próprio salão de beleza em casa. Aditi está bem de vida, graças à herança que recebeu de seu falecido marido, um empresário do setor de mineração. Seus 2 filhos, Dena e Raul, também estão indo bem. Dena, a mais velha, tem 26 anos, mora com a mãe e trabalha no setor financeiro de um hotel-resort. Raul, o caçula, mora na Malásia, mas volta à Índia todo ano para visitar a família. Tudo parece perfeito, né? Mas, em 2019, Aditi começou a ficar um pouco frustrada porque Dena ainda não tinha um namorado. Ela não entendia muito bem, talvez a filha fosse exigente demais ou ainda não tivesse encontrado alguém interessante. Mas Aditi estava convencida de que, com toda a beleza e inteligência de Dena, ela apenas tinha padrões muito elevados. Então, Aditi decidiu tomar as rédeas da situação e arranjar um encontro para a filha. Mas Dena não estava curtindo muito a ideia. Ela não queria que a mãe interviesse em seus planos de casamento. Foi aí que Aditi resolveu usar a criatividade. Ela entrou no Facebook e começou a procurar pretendentes para Dena, imaginando que ela gostaria de um homem rico, bonito e em boa forma. E não é que ela encontrou alguém? O nome dele era Amit, tinha 37 anos e parecia perfeito. Eles começaram a conversar online e, inicialmente, Aditi pensou em apresentá-lo a Dena. Mas, conforme as conversas foram se desenrolando, Aditi começou a gostar de Amit também. Ela estava se sentindo cada vez mais atraída por ele, até que se esqueceu completamente do seu objetivo de arranjar um casamento para a filha. Amit tinha um jeito de conversar que deixou Aditi completamente encantada. Eles se encontraram pessoalmente em março de 2019, em um café em Vijayapura, e Aditi ficou chocada. Amit não tinha nada a ver com as fotos que ele havia mostrado. Ele havia usado filtros de forma exagerada, e Aditi se sentiu enganada. A discussão foi rápida e acalorada, e antes que alguém percebesse, Aditi pegou uma faca de carne e partiu para cima dele. Amit, se defendendo, também reagiu, e em pouco tempo, o gerente do restaurante teve que chamar a polícia. Ambos foram levados para a delegacia. Aditi passou 3 dias na cadeia e Amit ficou preso por 1 semana. No fim das contas, a polícia considerou que tudo não passou de um mal-entendido, mas Aditi ficou muito frustrada. Ela queria tomar uma atitude legal, mas sua filha a convenceu a ser mais paciente e cautelosa ao conhecer pessoas pela internet. Depois dessa confusão, Aditi decidiu seguir um caminho mais tradicional. Ela pediu ajuda para as amigas, tentando encontrar um homem bom para a filha. Dena, sendo mais reservada e introvertida, não era fácil de se relacionar. Aditi, que se casou aos 22 anos, não conseguia entender o motivo de Dena estar demorando tanto para encontrar alguém. Ela acreditava que as mulheres precisavam ser mais passivas. Foi então que um amigo de um amigo, Arjun, apareceu. Ele trabalhava em uma agência de viagens, e apesar de ser mais baixo que Dena, parecia ser um bom partido.
Aditi insistiu para que a filha desse uma chance a Arjun, e para surpresa de Dena, ela não conseguiu dizer não. Arjun e Dena se deram muito bem, já que ambos eram tímidos e inexperientes em relacionamentos, e assim nasceu sua primeira história de amor real. Em setembro de 2019, com apenas 4 meses de noivado, Dena e Arjun se casaram. Dena tinha 26 anos, e Arjun, 28. Após o casamento, Dena e Arjun se mudaram para uma casa que Arjun alugou. Os primeiros 4 meses foram bem engraçados, e Dena adorava contar para a mãe sobre as situações inusitadas que aconteciam. Ela disse que Arjun era super ingênuo e parecia sempre perdido quando o assunto era intimidade. Ele tinha medo de tudo e, todas as noites, antes de dormir, perguntava se podia abraçá-la, como se precisasse de permissão. Dena também começou a perceber comportamentos estranhos no marido. Arjun, de vez em quando, falava sozinho na cozinha, no banheiro ou até na sala de estar, quando não havia ninguém por perto. Era esquisito, mas nada tão óbvio. Aditi, sua mãe, começou a se preocupar se havia algo de errado com o genro. Ela pensou que talvez Arjun tivesse algum problema de saúde mental. Depois de algumas semanas de investigação, descobriram que Arjun não tinha nenhuma doença psiquiátrica grave, mas ele tinha um histórico de autismo. Não era algo grave, e não se manifestava muito, mas, quando mais novo, ele podia ter convulsões se ficasse muito estressado ou nervoso. Aditi perguntou a Dena se ela já tinha notado algum episódio do tipo, mas Dena não percebeu nada. Por algum motivo, Aditi não quis se aprofundar muito no passado médico de Arjun, talvez com medo de assustar a filha, já que, até então, ele parecia estar bem. Então, a pandemia chegou em 2020. Arjun perdeu o emprego em uma agência de viagens porque o setor foi praticamente paralisado. As coisas começaram a ficar difíceis para o casal. Mesmo que Dena já trabalhasse em um resort, a quantidade de hóspedes caiu e ela mal estava ganhando dinheiro. Depois de tentar, sem sucesso, arranjar outro trabalho, a pressão financeira ficou insustentável. Arjun, especialmente, ficou muito estressado com as contas e o aluguel. O estresse aumentou e, com ele, as convulsões de Arjun começaram a se tornar mais frequentes. Dena logo percebeu que algo não estava certo com a saúde do marido. Ela o levou ao hospital e até pediu dinheiro emprestado para a mãe para cobrir os custos. Foi aí que Aditi contou à filha sobre o que havia descoberto a respeito de Arjun. Dena ficou chocada, mas tentou ser compreensiva e paciente com ele. No entanto, as coisas não melhoraram. Com o confinamento, os níveis de estresse e ansiedade de Arjun chegaram às alturas. Ele começou a explodir mais vezes, jogando coisas, gritando e sendo grosseiro com Dena. Isso afetou bastante a Dena, que sempre foi calma. Ela ficou cada vez mais deprimida e sua mãe se tornou sua única confidente, ajudando a pagar as contas e sustentá-la. Certo dia, Dena falou para Arjun que estavam sem arroz, as contas não estavam pagas e o aluguel estava atrasado. Ele perdeu a calma e teve uma convulsão. Esse foi o ponto de ruptura. A discussão logo se tornou física, e Dena acabou com hematomas nas mãos e nos lábios. O comportamento de Arjun continuou piorando, e em fevereiro de 2021, quando as coisas estavam começando a melhorar por causa da pandemia, Dena decidiu pedir a separação. Inicialmente, o tribunal não aceitou a separação porque Arjun ainda tentava salvar o casamento. Mas, então, Aditi interveio, registrando um relatório sobre os abusos que a filha havia sofrido. O tribunal, finalmente, decidiu a favor de Dena, que voltou a morar com a mãe em março de 2021. Quanto a Arjun, ele foi morar com a irmã, Lakshmi, e a família dela. Lakshmi cuidou dele, ajudando-o a se recuperar do que aconteceu. Ela não culpava Dena pela separação, ela entendia o comportamento dele. Durante os meses seguintes, Lakshmi ensinou Arjun a se reerguer, a se organizar e a buscar novos empregos. Ela sempre dizia para ele que, se ele se esforçasse para colocar a vida nos eixos, talvez Dena o aceitasse de volta algum dia. Arjun sabia que a pandemia havia sido um fator crucial para o fim do casamento, já que ambos haviam perdido o emprego e estavam enfrentando dificuldades financeiras.
Ele acreditava que, ao arrumar um emprego e melhorar sua saúde, poderia consertar as coisas com Dena e, quem sabe, reconquistá-la. Em outubro de 2021, Arjun estava se recuperando. Ele tinha conseguido um novo emprego em uma seguradora e estava se esforçando para voltar à forma. Já havia se mudado para uma casa maior, esperando que fosse o lugar ideal para reconquistar sua esposa. Arjun estava determinado a reconquistar Dena, algo que sua irmã, Lakshmi, apoiava totalmente. Ele havia aprendido tudo o que achava necessário para conquistar o coração de uma mulher. Os presentes certos, como tratá-la bem, tudo. Depois do ano novo, Arjun decidiu que era hora de agir. Ele foi até a casa de Dena, onde ela estava morando com a mãe, e conseguiu conversar com ela. Descobriu que Dena havia voltado a trabalhar no resort. Durante uma das conversas, Aditi ficou furiosa e mandou Arjun embora, mas Dena conseguiu acalmá-la e passou um tempo conversando com o ex-marido. Quanto mais Arjun tentava se reconectar, mais ele a encontrava no trabalho. Embora Aditi não gostasse disso, Dena começou a considerar a possibilidade de dar uma segunda chance. Aditi, porém, sempre advertia a filha: cuidado. Se você se machucar de novo, não venha reclamar. Você viu como ele era antes. É difícil mudar alguém assim. Dena não se apressou a tomar uma decisão e foi levando o tempo que achava necessário, enquanto Arjun se desculpava constantemente e prometia mudar. Ele jurava que tudo seria diferente se tivessem mais uma chance. Então, chegou o dia dos namorados, 14 de fevereiro de 2022. Arjun apareceu na casa de Dena com flores, chocolates e um colar, querendo comemorar a data do amor. Mas Dena não estava em casa. Ela estava fora da cidade, em um evento de trabalho. Só Aditi estava lá para receber os presentes. Foi nesse momento que Aditi notou como Arjun estava diferente. Ele parecia mais forte, confiante e até com um ar desafiador que ela nunca tinha visto antes. Por algum motivo, um pensamento malicioso passou pela cabeça de Aditi, especialmente porque a noite já estava mais tarde. Talvez ela também quisesse marcar aquela data, e a tentação de celebrar o dia dos namorados com seu ex-genro foi irresistível. Apesar das negativas de Arjun, ela o seduziu. Depois de uma troca tensa de palavras, Aditi fez uma ameaça: se você não ficar comigo, não volte mais. Não pense que pode voltar com Dena. Arjun ainda tentou resistir, mas acabou cedendo. O que se seguiu foi uma noite intensa, em que ele descarregou todas as frustrações que estava guardando. Os dias seguintes foram silenciosos, sem ligações ou qualquer tipo de contato. Foi só no dia 19 de janeiro de 2022, depois de uma sessão de oração, que Dena recebeu uma notícia chocante. Quando chegou em casa, encontrou a casa cheia de policiais e pessoas. Sua mãe, Aditi, havia sido atacada por uma mulher com uma garrafa quebrada e estava em coma. Aditi foi levada às pressas para o Hospital Geral de Vijayapura. E, para piorar a situação, a agressora foi identificada: a irmã de Arjun, Lakshmi. Milagrosamente, após 2 cirurgias e um longo período de recuperação, a vida de Aditi foi salva. Mas a situação estava longe de acabar. Lakshmi, furiosa, fez uma denúncia contra Aditi, acusando-a de um ato horrível contra Arjun. Embora Arjun tenha sido repreendido pela polícia e ridicularizado por suas ações, Dena deu um passo à frente para defender seu ex-marido. Ela disse às autoridades que, se sua mãe tivesse errado, deveria ser responsabilizada, mas também deixou claro que não se deve presumir que apenas homens são capazes de atos imorais. Às vezes, os homens também podem ser vítimas. Ela lembrou aos policiais que Arjun tinha suas dificuldades e estava doente, tentando melhorar. Enquanto isso, Aditi admitiu tudo o que aconteceu naquela noite, mas alegou que foi consensual. Ela havia seduzido Arjun para provar que poderia ser uma madrasta digna e tentar trazê-lo de volta à família. Ela acreditava que, se fizesse isso, Arjun seria aceito de volta. Mas Dena estava furiosa e enojada com o que sua mãe havia feito. Ela não conseguia entender como Aditi poderia ter se aproveitado de uma situação em que Arjun estava vulnerável, lutando para colocar sua vida nos trilhos.
Dena sabia que Arjun faria qualquer coisa para consertar o relacionamento deles, mas não daquela maneira. De acordo com o que Lakshmi contou, através de seu advogado, Arjun chegou em casa naquela noite de Dia dos Namorados se sentindo mal, mas não disse nada sobre isso. Ele estava quieto, não queria comer e nem foi trabalhar no dia seguinte. Só depois de consultar uma médica, ele finalmente se abriu sobre o que havia acontecido. Contou que foi forçado a fazer coisas que não conseguia acreditar, coisas que seus sogros exigiram dele, inclusive que beijasse a calcinha de Aditi. Isso foi o suficiente para Lakshmi perder o controle. Seu irmão estava claramente devastado, e ela sabia que precisava agir. Então, ela foi até a casa de Dena e uma grande discussão começou. Na verdade, a mãe de Aditi foi quem atacou Lakshmi primeiro, batendo nela com uma espátula. Para se defender, Lakshmi quebrou uma garrafa de ketchup e usou os cacos para se proteger. Em 29 de julho de 2022, o caso foi levado ao tribunal. O juiz decidiu a favor de Lakshmi, dizendo que suas ações foram uma forma de autodefesa. Ela foi considerada culpada de má conduta criminal de segundo grau, mas a sentença foi de apenas 6 meses de prisão. Aditi, por outro lado, foi condenada por má conduta e coerção, mas recebeu uma pena bem mais leve, apenas 3 meses, já que as provas no caso de Arjun não eram tão fortes. Apesar de tudo o que aconteceu, esse drama acabou aproximando Arjun e Dena. Eles acabaram se casando novamente em agosto de 2022. Aditi, por sua vez, não tinha interesse nenhum em se reconectar com a filha ou o genro. A única forma de comunicação entre eles era através de Raul, que se encarregava de mantê-los atualizados sobre o que estava acontecendo. Que lições podemos aprender com essa história?